Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando com mais uma edição do programa Na Resenha, o programa que tem 2 edições inéditas aqui na TV Erechim, às segundas e sextas-feiras, às 20h30. É a opção de debatermos o esporte local, regional e, é claro, falarmos dos nossos clubes aqui da nossa cidade, Atlântico, Ipiranga, futebol amador, é onde nós nos encontramos para debater o esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Master Supermercados, está no Master, está em casa. Também conosco o patrocínio da Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5. E também Andretta Transformando Horizontes. O programa Na Resenha de hoje vai conversar com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz. Depois da nossa última conversa aqui, presidente, muita coisa aconteceu. Inclusive, o calendário para o Campeonato Gaúcho do próximo ano, planejamento para a próxima temporada. Adilson, seja muito bem-vindo. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no programa Na Resenha. Muito obrigado, Fábio. Prazer sempre estar aqui, né? E de antemão já agradecer a todo o espaço aí que o programa Na Resenha tem dedicado ao futebol, não só de Ipiranga, mas ao Atlântico, nosso futebol regional aqui, o amador. Parabéns. É isso mesmo que a gente precisa, uma imprensa que esteja com a gente do nosso lado, como vocês estão. Parabéns. Bom, presidente, primeiramente para a gente começar, essa semana é semana de apresentação do grupo de jogadores pensando já no Campeonato Gaúcho, a próxima temporada. Qual é a expectativa nessa semana aqui, presidente, que antecede a apresentação do grupo de jogadores para vocês quanto dirigentes? Muito bem. É uma semana importante, então, de preparação. Nós deixamos tudo pronto, né, para os atletas, comissão técnica aí, que estão chegando para a apresentação dos trabalhos para 2020. Como você falou, a apresentação será nessa sexta-feira agora, dia 22, estamos definindo o local e o formato, né? Mas a nossa ideia é que a gente apresente, então, o grupo de jogadores para a imprensa, para a comunidade e a partir daí já comece o trabalho mais específico do departamento de futebol. No sábado e no domingo vão acontecer os exames médicos, então sempre no início da temporada a gente faz os exames, né? Lembrando que os nossos diretores médicos são voluntários, então fica um horário mais fácil para o trabalho deles, né? Puxados aí pelo Dr. Marcos Buzeto, Dr. Célio Fal, o Dr. Marcelo Massim, não quero esquecer ninguém, né? O Rodrigo Socol, o André Rigo, o Paulinho Martins. Olha, é uma equipe fenomenal e que fazem um excelente trabalho. Não tenho dúvida que não vão deixar passar nada, né? Quer dizer, é importante para o clube fazer aquela triagem inicial para verificar aquelas lesões pré-existentes que os atletas possam ter, também verificar situações de risco como problemas cardíacos, etc, porque a gente quer ter uma temporada bastante tranquila nesse sentido, Fábio. E a comissão técnica está se preparando também com as suas condições. Por exemplo, o preparador físico nos passou uma lista de suplementos alimentares para que o clube adquira nessa semana, então já começa a suplementação, que vem uma fase muito forte aí, inicial dos primeiros 15 dias em que se trabalha o físico, né? Os atletas, alguns estão parados há 30 dias, outros há 60, alguns há 90, para que eles tenham a sua plenitude física e assim, aí sim serem entregues ao técnico para começarem os trabalhos táticos. Bom, presidente, o Ipiranga que terminou essa temporada de 2019, né, e inicia já os preparativos para 2020, tem uma base se mantida desta temporada, mas também muitas caras novas, o que não surpreende até pela exigência do Campeonato Gaúcho da próxima temporada. Com relação às contratações, presidente, ficaram dentro daquilo que vocês imaginavam? É claro que agora a gente fala muito mais pelo papel do que em prática os jogadores vendo jogar. Mas ficou dentro daquilo que vocês imaginavam, presidente? Em relação a contratações, então, nós tínhamos estipulado o número de jogadores entre 26 e 27. Hoje nós temos 25 jogadores contratados, anunciados, né? Então, vamos ver que a gente tem ainda vaga para 1 ou 2 atletas. Deve se confirmar essa semana ainda, antes da apresentação, essas 2 possíveis vagas ainda remanescentes.
É possível ainda que haja alguma alteração, vocês verificaram, acompanharam alguns acontecimentos, por exemplo, atletas que a gente anunciou que estavam apalavrados com a gente que acabaram não fechando, indo para outro clube. É normal isso, essas movimentações. Nós tivemos o caso do Quirino, né? O Quirino atacante, estava acertado com a gente, inclusive na semana anterior aqui ao programa escolheu o apartamento com a esposa, etc. Nós fomos lá, fizemos a locação e aí na sequência nós fomos surpreendidos porque ele recebeu uma proposta muito boa do futebol paulista, do Campeonato Paulista. E é realmente difícil essas situações. Desproporcional. Claro, o atleta está aqui num clube de Série C, de repente ele recebe uma proposta um clube de Série B, o salário é 2, 3 vezes, não tem como nós segurarmos, Fábio. Sei que o pessoal fala, e o contrato, isso não segura ninguém, porque você depende da vontade do atleta para estar aqui. E o Ipiranga nunca colocou em empecilho em nenhum atleta que evoluiu na sua carreira, muito pelo contrário, ficamos felizes, porque nós apresentamos o atleta, colocamos ele em condição, mostrou seu trabalho aqui, aí ele pôde evoluir. Para nós é excelente também. Então, a gente deseja sorte ao Quirino, é um atleta que a gente gostaria de contar no nosso plantel, mas também nós temos outros excelentes atletas na posição que vão poder compor aí, fazer o trabalho que ele faz. Então isso também é normal, isso pode acontecer ainda essa semana. Também não garanto que todos esses 25 que nós temos anunciado, um ou outro pode ainda receber alguma proposta realmente e sair do nosso clube para outros. Em relação a outros clubes do futebol gaúcho, nós temos bastante atratividade. Hoje nós temos uma Série C, um campeonato maior, então é difícil que um clube aqui do Rio Grande do Sul, com condições semelhantes, venha conseguir nos tirar algum atleta, né, nesse momento. Mas realmente, em comparação com o futebol paulista, futebol carioca, clubes de Série B, por exemplo, é praticamente impossível segurar os atletas se eles recebem essas propostas. Outro atleta na mesma condição foi o Reinaldo, né? O Reinaldo também estava palavrado conosco, recebeu uma proposta também do interior paulista, apesar de ser segunda divisão, era uma proposta financeira muito boa, então acabou sendo liberado também. Mas as reposições aí acredito que foram muito boas e as perspectivas são excelentes. Mantivemos uma espinha dorsal do time que encerrou a competição em 2019 e agregamos os pontos que a gente imaginou que deveria agregar para 2020. Como é que ficou a situação do centroavante Marcão, que era um centroavante que o Ipiranga estava de olho? Sei que tinha outros clubes também interessados, o próprio Esportiva que tinha um interesse nele, o próprio São Luís na manutenção dele. Como é que está a situação desse jogador, presidente? Bom, o Marcão ele é um jogador que é muito amigo do Paulo Henrique Marques, fez um excelente campeonato com ele no São Luís de Juí, foi goleador do último campeonato gaúcho, né? E claro que é um atleta que é visado por muitos clubes. Ele tem um pré-contrato com o Esportivo de Bento Gonçalves e esse é o principal empecilho para que ele venha para cá. Então ele está tentando resolver essa situação lá. Não sabemos se ela vai se desenrolar de uma forma positiva para nós ou não, né? Mas até sexta-feira deve-se ter essa definição, né? Porque o contrato dele seria para o ano todo, não só para o gauchão. Conosco, se ele vier acertar conosco, o contrato dele seria até o final da Série C, né? Já o Esportivo, por exemplo, é uma equipe que só tem o Campeonato Gaúcho, então ele teria que achar uma outra equipe depois para continuar disputando a competição nacional. É nesse ponto que o Ipiranga acaba sendo mais atrativo que determinadas equipes, né, Fabião, onde a gente consegue trabalhar. Se bem que hoje, das 12 equipes participantes da primeira divisão do futebol gaúcho, 9 têm séries nacionais, né? Então, Grêmio e Inter tem Série A, Juventude e Brasil de Pelotas tem Série B, Ipiranga e São José tem Série C, Caxias, Pelotas e... Me sobrou um aqui, Caxias, Pelotas... O Novo Hamburgo vai jogar? Não, e Aimoré... escapou. Caxias, Pelotas e São Luís. Desculpe. Isso. As 3 equipes de Série D, Caxias, Pelotas e São Luís. Então ficou fora somente Esportiva, Aimoré e Novo Hamburgo, as 3 equipes que não têm série, né? E a Série D esse ano foi alongada, ela vai ir até outubro. Então ficou interessante também para os atletas irem para essas equipes que têm Série D, né? Algumas, inclusive, que têm condições de pagar valores maiores que o Ipiranga paga. Então, também somos atrativos, mas também temos esses empecilhos aí para trabalhar. Adilson, a folha salarial do Ipiranga vai bater na casa dos 200 mil com comissão técnica? Sim, o total, esse foi o teto. O teto inicial que nós tínhamos colocado era 160 mil, mas aí a realidade do campeonato não nos permitiu
termos essa folha. O risco de cairmos num rebaixamento com uma folha mais reduzida do que os 200 que você acabou de falar, seria muito grande. Então, a nossa folha vai ficar na média das outras, talvez não seja a menor, com certeza não será a maior, né? Mas é uma folha do tamanho do Ipiranga, também uma folha adequada para o momento financeiro e para o que a gente pode pagar até o final do ano. Por falar nisso, presidente, como estão as finanças do Ipiranga? A gente sabe que o senhor pegou a gestão também com um déficit bancário do clube. Obviamente que se a gente for comparar com a realidade do futebol, a dívida, os últimos números da dívida do Ipiranga é uma dívida que é normal para a realidade de um clube como o Ipiranga. Mas como é que estão as finanças do clube para esta próxima temporada? Bom, Fábio, assim, dizer que as finanças estão boas seria mentir. Não, isso eu sempre falei para ti, está entre terrível e péssimo, ou apavorante, né? É isso que a gente fala. Mas o nosso grande problema é fluxo de caixa. O problema não é a questão da dívida, como você falou, não é uma dívida significativa para um clube do nosso porte e do nosso patrimônio, né? Está no nosso balanço, é algo em torno de 3 milhões de reais, a dívida total que o clube tem. Para um clube do nosso porte é razoável, é uma dívida que está alongada, né? Mas a gente sempre tem o problema de pagar as contas de amanhã, a próxima folha de pagamento, esse que é o grande problema. O que nós temos de diferente para 2020 que não tivemos nesses últimos 2 anos e que foi muito, muito duro para nós? É exatamente a falta de verbas de televisão. E isso a gente volta a ter agora a partir de 2020. Mas nós só receberemos as parcelas a partir de fevereiro. Então nós ainda temos novembro para aguentarmos, dezembro e janeiro. São 3 meses muito difíceis ainda, ou 2 meses e meio muito difíceis ainda de se lidar. A partir dali as coisas já começam a alinhar, porque aí entra o fluxo de caixa, começa a bater com o fluxo de entrada de receita, né? A cota ficou em quanto, presidente, do Gauchão? A cota por clube fica aproximadamente 1,5 milhão bruto, né? Sobra 1.300.000 líquido, descontando impostos, mais ou menos, para os clubes do interior. Se você tivesse numa Série B, seria quase 2 milhões. Né? Então, veja que nós perdemos muito com aquele jogo de confiança, né? E além disso, ainda nós temos uma renda de um jogo com a dupla Grenal. O jogo da primeira fase será com o Internacional, na nossa casa, né? Nós temos espaço para quase 20 mil pessoas. Estamos agora lidando aí para liberarmos os alvarás, que vamos liberar o alvará com a Brigada Militar. Agora estamos na luta com o alvará dos bombeiros, né? A gente tem algumas adequações para fazer e é na corrida, porque é pouco prazo que a gente tem ainda para fazer. O Departamento de Patrimônio está trabalhando intenso e acredito que vai dar tudo certo, né? Como nós temos esse grande potencial de público, de colocar espectadores no estádio... Pode ser uma cota extra, isso, né? Acaba sendo uma receita que deve girar de 300 a 500 mil reais conforme a receptividade do público para esse jogo. Então vamos dizer que nós vamos ter uma receita de 1.800.000 no mínimo, a mais que nós não tivemos no ano passado. Esse 1.800.000 nos equilibraria as contas, Fábio. Ou seja, nós não teríamos nenhum aumento de déficit, nós estaríamos no 0 a 0. Vamos dizer que nós conseguíssemos passar para uma segunda fase. Já vai haver uma premiação, se eu não me engano, de 100 mil reais para cada clube que avançar de fase. Tá? Pelo próprio gauchão. Além disso, você dá a sorte de pegar uma dupla Grenal numa dessas semifinais ou finais. Mais uma renda de 500, 600 mil. Então isso aí nos daria mais uma cota. E há uma grande possibilidade, não confirmada ainda, de finalmente vir uma verba para a Série C. Né? Nós tivemos uma conversa informal com o presidente Francisco Noveleto, está largando a federação agora no final do ano, assumindo o Luciano Oxman, e ele está lá na CBF como um dos vice-presidentes, né? E ele foi bastante enfático em dizer que há sim a tendência desse ano aqui, finalmente, de nós termos algum valor que deve girar entre 400, 500, 600 mil reais para Série C. O que, seja qual for o valor, vai nos ajudar muito. Esse valor já seria o extra que vai nos permitir investir um pouquinho mais, vai nos permitir começar a reduzir nossa dívida e finalmente colocar as contas em dias. Então as perspectivas são muito boas. Ainda temos 2 meses e meio aqui de sofrimento, para o presidente passar a noite acordado, pensando como é que vai pagar, buscando dinheiro não sei de que forma ainda estamos conseguindo buscar, né? Para realmente conseguirmos dar esse primeiro giro e depois aí as coisas se alinham e começam a andar bem.
Bom, presidente, obviamente a gente, com o acesso do Ipiranga para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, faz com que também a cota dos patrocinadores aumente. Dá para apontar o percentual de crescimento em termos de valores de contratos de camisa, patrocinadores gerais? Isso. Nós não tivemos ainda nenhuma renovação formal, Fábio. A gente tem uma conversa já alinhada com praticamente todos têm o desejo inicial de renovar esses patrocínios, então não tem como te dizer se os valores vão aumentar ou diminuir. Então, óbvio que a gente tem a expectativa de um acréscimo, de um incremento aí, mas a gente quer dizer que esses parceiros aí se mantiveram fiéis com a gente durante toda essa fase dura da segunda divisão, né? E também nós queremos e pretendemos nos manter com essas parcerias, quem sabe agregar mais, e vamos fazer todo o possível para que isso aconteça. Até para poder valorizar essas pessoas que muito nos ajudaram nos momentos de maior... Pessoas e instituições, né? Que nos ajudaram nesses momentos aí de muita dificuldade. Acho que isso que o nosso ouvinte, o nosso telespectador tem que compreender. Foi praticamente um milagre nós não termos caído numa Série C para uma Série D com as poucas condições financeiras que nós tivemos nesses 2 anos, né, Fábio? Tranquilamente deixou de entrar nos cofres do clube algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. Então, 3 milhões de dívidas, se entrasse 5 ou 6, estava sobrando 2. Nós teríamos uma condição financeira muito melhor, né? E quem nos segurou nesse período aí foram os patrocinadores, foram os associados, né? Quer dizer, a partir de agora, a situação assim, ela se apresenta de uma forma bem mais positiva, uma forma bem melhor do ponto de vista financeiro. E é o nosso desejo, ao final dessa segunda gestão que começa em 1º de dezembro, de entregarmos o clube com as contas saneadas, as contas em dias e sob controle. Bom, presidente, só uma questão ainda com relação à tabela do Campeonato Gaúcho. A tabela, me parece, pelo menos a leitura que eu fiz, é que ficou uma tabela muito boa para o Ipiranga, do primeiro turno, né, quando joga dentro do grupo, e a gente comentava aqui fora do ar também do retorno, quando será os jogos fora do grupo, onde o Ipiranga vai enfrentar, por exemplo, o Grêmio na Arena. Com relação, presidente, ao jogo contra o Internacional especificamente, o melhor é que o Internacional consiga a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores para evitar que tenham aqueles jogos prévios que, segundo a Conmebol, deverá o primeiro jogo ser no dia 5 de fevereiro. Senão isso pode daqui a pouco ofuscar e o Inter vir com um time reserva para cá, o que não seria bom para o Ipiranga, né, presidente? Na verdade, assim, Fábio, a dupla Grenal ela não está vindo para cá nos últimos 2 anos, então a gente imagina que o público ele virá seja com o time que for. Nós temos a ideia de largarmos a venda de ingressos ainda esse mês, estamos nos preparando para isso, com descontos bastante reduzidos para quem comprar em novembro, até para nos ajudar nisso que eu falei, no fluxo de caixa desses meses que são mais difíceis, com uma redução ainda boa em dezembro e com valor total já no mês de janeiro, né? Então, nesse período não vai saber se vai vir o time principal, se vai vir um time misto, enfim, mas o que as pessoas têm que saber é que nós voltamos a disputar grandes jogos e não vai ser só o jogo com o Inter, o jogo com o Juventude, o jogo com o Novo Hamburgo, o próprio jogo com o São Luís na abertura, a gente espera um público maior do que nós tivemos nos últimos anos, até porque é futebol profissional, se não tiver público, se não tiver renda, não temos como manter o clube, né? Tenho certeza que nós vamos colocar a lotação máxima aí nesse jogo com o Inter, independente de quem vier, né? A gente vê o pessoal aí que é aficionado de Grêmio Internacional pagando 500, 600, 800 reais para ir a Porto Alegre assistir um jogo, vai ter a oportunidade de assistir por um valor bem menor do que esse aqui no Colosso da Lagoa, né? E a gente espera que o Erichinense torça para o Ipiranga. Sem dúvida, né, presidente? Sem dúvida. Isso, torça para a gente aqui. Mas vai vir gente de toda a região, vem pessoal do oeste de Santa Catarina, pessoal do sul do Paraná, né, aqui da região norte do estado. Hoje o Ipiranga é o time que representa todo o norte do estado, então a oportunidade de quem gosta aí de assistir Ipiranga e dupla Grenal é essa, né? Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o presidente Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga, para falarmos também, né, do planejamento para a próxima temporada como um todo, os cônsuls do clube e também o que nós teremos em termos de obras físicas, se é que o clube fará para a temporada 2020. Um rápido intervalo e voltamos já com mais. O esporte é debatido aqui na Resenha.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54-3712-0556. Chegou a promoção Compre no Carrinho, Leve o Carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Você também acompanha o nosso programa nas 2 edições da semana através do Facebook da TV Erechim, onde você pode compartilhar com os seus amigos todos os nossos programas aqui na Resenha. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Nós estamos conversando com o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stanquets. O Ipiranga está em fase de preparação para o início da pré-temporada, que tem como objetivo, no primeiro semestre, o Campeonato Gaúcho. Depois de 2 anos fora, o Ipiranga retorna ao seu devido lugar, que é entre os principais clubes do Rio Grande do Sul. Presidente Adilson Stanquets, para o torcedor que nos assiste, o que ele pode esperar do Ipiranga para 2020? Se é bem verdade, 2019 foi um ano onde o Ipiranga fez grandes campanhas, especialmente na Série C do Campeonato Brasileiro, e no primeiro semestre conseguiu acesso para a elite do futebol estadual, o que o torcedor pode esperar para criar uma expectativa para o próximo ano? Bom, Fábio, nós conversávamos em off aqui, né? O nosso objetivo no Campeonato Gaúcho é conseguirmos uma vaga para a Copa do Brasil, direta pelo Campeonato Gaúcho. A gente não precisa depois da Copinha. A Copa do segundo semestre, até podemos vir a disputá-la depois. Acredito que esse ano a gente vai querer, até porque a gente vai estar já... A Série C vai até o final de novembro, quase. Então, valeria a pena, porque nós vamos estar com o grupo já pagando igual, etc. Mas seria muito pesado, nós teremos que buscar uma vaga na Copa do Brasil por lá. Então vamos buscar garantir pela primeira opção que nós temos, que é o Campeonato Gaúcho. E o que precisa no Gauchão para garantir a vaga direta? Pode ser que até o 5º ou 6º lugar dependendo, o Grêmio está na Libertadores, o Internacional está na Libertadores, então já vão direto para a segunda fase, abre 2 vagas, Juventude entra pelo critério técnico, esse tipo de coisa, né? Pode até ser que um 5º ou 6º lugar dê a vaga na Copa do Brasil, mas garantido é os 4 primeiros, primeiro, segundo, terceiro e quarto deve conseguir vaga na Copa do Brasil. Então o nosso desejo, o nosso objetivo para a comissão técnica já colocado, vamos colocar para os atletas na sexta-feira, é estarmos entre os semifinalistas do Gauchão. E acreditamos no potencial da equipe que nós formamos, que nós, respeitando os demais adversários, obviamente, que nós temos condições de chegar entre as 4 equipes e garantir essa conquista. O que já garantiria no mínimo 500, 600 mil reais para 2021. Né? Tu pode ver, a gente fala muito em dinheiro, porque é futebol profissional, né? E o dinheiro está amarrado aos resultados. Presidente, falando de gestão administrativa, qual é o seu maior desafio? O senhor falou, inclusive anteriormente, dia 1º de dezembro inicia o seu segundo mandato quanto presidente. Qual o maior desafio na gestão administrativa do clube, além do futebol? Agora nós voltamos à primeira divisão. A gente acredita que pode alavancar o número de sócios, pelo menos dobrar. Para isso, estamos nos preparando. Estamos preparando um app para celular. Hoje é o nosso computador de mão, né? É uma extensão do corpo. Então, é a forma também que os jovens se comunicam, para nós termos uma comunicação direta com o nosso associado. Quer dizer, a gente vai postar lá as notícias do clube, classificação do time, atualizações, vamos mandar promoções dos nossos parceiros, das marcas, a parceria Marcas Campeãs, né? Que é o patrocinador aqui, o Master
econômico, as parcerias com a rede de empresas associadas que dão descontos, etc. Então, nós vamos focar nisso para buscarmos um número maior de sócios e nos dar uma perenidade no faturamento. Além disso, hoje nós temos adequações importantes a fazer no estádio para podermos liberá-lo na sua totalidade. Essas adequações envolvem a construção de corrimões e rampas de saída do clube, abrir mais um portão externo. Então, essas são questões importantes que nós estamos trabalhando junto ao Departamento de Patrimônio e o Corpo de Bombeiros para adequarmos. E também temos o nosso camarote, Marcas Campeãs, aí, que é uma obra que a gente imagina que vai marcar também a gestão, um camarote de altíssimo nível, aí, que a gente espera inaugurar até o início do Campeonato Gaúcho. Que é aquela obra do lado direito de quem ingressa nas sociais, né? Que já está em construção, né, presidente? Perfeito. E claro, como eu falei antes, é a questão de nós equilibrarmos financeiramente o clube, que eu estou cansado realmente de passar tantas noites insônia pensando em como pagar as contas. Uma das marcas da sua gestão, Adilson, sem dúvida alguma, foi a abertura de consulados do clube na região. Quantos consulados o Ipiranga tem hoje e há uma previsão de novos consulados, abertura a partir de 2020? Perfeito. Essa é uma ação muito bacana. Na verdade, é uma ação que está se resgatando, o clube já teve esses consulados. Nós recuperamos alguns documentos, até um assinado pelo seu Saquete, convidando no final da década de 90 um cônsul, se não me engano, da cidade de Marcelino Ramos, para ver que já são ideias assim que voltam, mas que agora nós passamos pelo conselho e é um projeto que é um projeto do clube, não é mais um projeto de gestão. Então, é um projeto que excede a nossa gestão e deve ficar perene para os próximos presidentes também, uma vez que aprovado pelo Conselho. Hoje nós temos 10 consulados, o 10º consulado ele foi nomeado agora há 15 dias, o consulado de Erval Grande, o Luiz Bertolo, um rapaz que também é presidente do Clube Ervalense lá, uma excelente representação na comunidade, e ele se agrega aos outros 9 consulados que nós já temos. Todos eles importantes e cada um na sua forma de atuar, com a sua forma peculiar de trabalhar, eles têm nos ajudado muito. Sei que o pessoal pensa, mas tem que vir um ônibus de tal lugar, tem que vir muitas vezes vieram ônibus de cidades ao redor, e quando não vieram, no mínimo, cada cônsul aí fez 50 associações, Fábio, e 50 associações para cada cônsul vezes 10, aí hoje já são quase 500 associados aí que se renovaram, que buscaram o clube aí via os cônsuls. Lembrando que para esse nosso associado do interior, o valor da mensalidade é reduzido, né? Exemplo do que a dupla Grenal faz também, né? Então, se você é um associado lá de Campinas do Sul, um associado de Jacutinga, um associado de Barão de Cotegipe, procure o cônsul da cidade, que você vai ter uma redução também no valor da sua mensalidade. Sem contar que a gente também tem essa rede de parceiros, a gente quer que o associado lá de Campinas do Sul, ele consuma na sua cidade também, promova o desenvolvimento da cidade. Nós nomeamos parceiros em cada um dos municípios que nós temos os nossos cônsul. É um projeto muito bacana e que continua dando frutos e tenho certeza que dará. A intenção é atingir os 32 municípios do Alto Uruguai nessa fase inicial. Por exemplo, a gente tem muito cedechinense em Porto Alegre. Se cogita a possibilidade de abrir um consulado em Porto Alegre também? Cogita, já pediram para abrir consulado em Porto Alegre, em Chapecó e até em Curitiba. Olha que legal. Isso. Nesse primeiro momento, como eu falei, o nosso foco é os 32 municípios do Alto Uruguai. Mas nada impede. A comunidade erichinense em Porto Alegre é muito grande. E seria bacana, uma vez por mês, ou quando tivesse um jogo de Ipiranga, o pessoal se reunir, né? Se reúne num bar, se reúne numa associação, num clube lá para assistir, trocar ideias. Então, esse tipo de atividade, os cônsuls, esses mais distantes, podem promover. Mas é algo muito bacana e, inclusive, já tem candidato a cônsul nesses 3 lugares. Que legal. Agora, Adilson, a gente sabe que a imagem do Ipiranga, se a gente pensar em 2019, sem dúvida alguma, vai ser aquele jogo contra o Confiança. Pelo ambiental que se criou, depois de muitos anos, a gente não via tanta gente no estádio. Agora, o que fazer, Adilson? Já tem um diagnóstico de vocês, quanto dirigentes, do que fazer para, se não na totalidade, mas que pelo menos 20%, 30% daquele público que esteve no jogo decisivo contra o Confiança venha para o estádio na próxima temporada? Perfeito, Fábio. E que jogo bacana, que momento legal para mostrar que nós temos realmente torcida, né?
acho que foi uma das demonstrações de força do interior do futebol gaúcho, das maiores demonstrações dos últimos anos aí. Nem mesmo Juventude, Brasil de Pelotas tem colocado um público tão grande quanto nós colocamos aqui no Colosso da Lagoa, no jogo contra a Confiança, e muita gente não acreditava. E nesse jogo muita gente foi embora, sem conseguir entrar no estádio, estava totalmente lotado, né? Acho que foi um momento fantástico para mostrar realmente que as pessoas se interessam. Uma pena, mais uma vez, que não foi o jogo do acesso, nem que tivesse sido nos pênaltis, ia ser fantástico. Hoje nós já estaríamos falando de 2.000 sócios em Série B, nós estaríamos tomando o rumo que a Chapecoense tomou aí há pouco tempo, né? Uma pena realmente, foi uma condição ímpar que foi criada, né? E era um time do nosso porte, o Confiança, com todo o respeito, é uma equipe de capital, mas era uma equipe que se equivalia à nossa tecnicamente, então a dor é maior, né? A dor foi maior de não ter conseguido a classificação. Se bem que para 2020 nós vamos mais estruturados, mais fortes e sabedores também, que há sim condições, que isso também se imaginava antes, que nós nunca teríamos essa condição. Agora se mostrou que não, que é possível chegar lá, e certeza, se nós chegarmos lá de novo, não deixaremos escapar. Presidente, aliás, aproveitando, falando de Série C do Campeonato Brasileiro, ao que tudo está se encaminhando, nós teremos vários clubes da região sul sendo rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que no ano anterior houve uma queda de clubes do Nordeste, aí houve inclusive uma regionalização diferente do campeonato, tivemos que ir, por exemplo, ao Pará jogar. Para a edição 2020, há alguma informação prévia, por exemplo, vai haver a regionalização, por exemplo, tem o Brusque que subiu para a Série D, o Criciúma deverá cair. O que tem de informações com relação ao calendário da Série C para a próxima temporada? Ainda são somente especulações. Normalmente o Congresso Técnico ele acontece final de fevereiro, início de março, né? A competição ela deve iniciar no iniciozinho de maio, lá, a primeira semana de maio, a Série C. Então ainda são especulações, até porque não está definido ainda as quedas, né? Mas olhando a tabela e olhando a regionalização, é possível que Remo e Paysandu passem para o grupo do Nordeste, né? E que essas equipes que estão subindo e caindo aqui do Sul se integrem à nossa chave. Continuará, com certeza, a regionalização. O campeonato continua nos mesmos formatos, mesmos moldes esse ano, que para nós é bom, né, Fábio? Um campeonato de pontos corridos, ele favoreceria muito essas equipes de potencial financeiro maior, como o caso do Remo, do Paysandu, do Santa Cruz, do Náutico, agora já não vai. Caso caia, né? Isso. Essas equipes com maior potencial acabam tendo uma regularidade maior na competição. Então a chance maior é de uma equipe de menor porte como a nossa chegar numa Série B via mata-mata. Adilson, não foram poucas as entrevistas que nós fizemos antes daquele jogo contra o Confiança e projetando 2020, já imaginávamos que, bom, o Ipiranga subindo para uma Série B muda todo o planejamento, inclusive na questão de obras físicas do clube para a próxima temporada. Como não houve o acesso, Adilson, há uma previsão de, mesmo assim, fazer algumas obras físicas no clube, melhorias? O que se planeja com relação à parte estrutural do clube? Bom, se nós tivéssemos acesso aos recursos de uma Série B, com certeza as obras seriam muito mais rápidas, né, Fábio? Mas como nós falávamos aqui em off, a questão financeira hoje é preponderante, então nós não podemos fazer grandes obras nesse momento. Estamos vindo de 2 anos sem receita nenhuma de televisão, né? Gostaríamos de trocar o gramado, trocar a iluminação, reformar os nossos vestiários. Nesse momento vamos fazer uma pintura no vestiário. Compramos uma academia, nós não tínhamos academia até o momento, estamos até aguardando que a empresa que vai fornecer os equipamentos nos entregue os equipamentos. Então, alguns investimentos pequenos nós estamos fazendo, mas esses maiores, por exemplo, a troca do gramado custa de 400 a 600 mil, que não é somente o gramado, você tem que colocar também o sistema de irrigação. A grama, essa que se usa hoje nas séries A e B, exige muita água. Então, tem todo o investimento para fazer por trás, além do próprio gramado, né? Iluminação, o ideal é trocarmos por iluminação LED, mais econômica, um potencial maior, etc. Mas também o investimento na ordem de 300 a 400 mil reais. Ou seja, só iria R$1 milhão. Então, nesse momento, nós não temos condições de fazer. Esse ano aqui é para equilibrar financeiramente. Quem sabe ano que vem damos prioridade para o gramado, no terceiro ano aí colocamos a iluminação, vai ter que ser parte a parte. De qualquer forma, a nossa grama é uma grama boa,
pro nosso inverno aqui gaúcho, é uma grama mais resistente, né? O gramado está muito bonito, não sei se você passou lá nos últimos dias, Não tá? Foi feito todo um trabalho de recuperação, de adubamento, enfim, o gramado está lindíssimo e pronto mesmo para o campeonato. Agora, se fosse aquela grama mais fininha, aquela grama que estão usando os gramados de Série A, torna o jogo mais rápido, um jogo mais bonito, né? Essa é a nossa grama que torna o jogo um pouquinho mais lento. São características, mas também não vão influenciar no resultado final. Presidente, tu falaste anteriormente do presidente Francisco Noveleto, que assume agora como vice-presidente da CBF, um dos vice-presidentes, e por outro lado, um ex-presidente do Ipiranga, ipiranguista, o Dalprá, assume também enquanto vice-presidente da Federação Gaúcha. O que impacta para o Ipiranga ter o ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que gostem ou não sei qual que é a sua opinião, eu acho que o Francisco Noveleto fez uma gestão de distribuir recursos para os clubes que antes não se tinha, né? Então fez um bom trabalho aqui quanto presidente da Federação Gaúcha e já sinalizou com essa possibilidade de termos uma cota na Série C do Campeonato Nacional. Ter essas duas figuras, Noveleto na CBF e o Dalprá na Federação Gaúcha de Futebol, o que representa para o Ipiranga? Primeiro eu quero falar aqui da figura do Francisco Noveleto, né? Acho que o futebol gaúcho, principalmente para o interior, ele pode ser dividido antes da gestão do Noveleto e após a gestão do Noveleto. Antes era muito, mas muito difícil mesmo, Fábio. Se falar com o próprio Dalprá, que foi presidente na época aí, na década de 90, né? Não havia recurso nenhum praticamente para os clubes do interior e um recurso muito pequeno para a dupla Grenal. Ele conseguiu fazer excelentes contratos com a televisão, conseguiu excelentes acordos com os patrocinadores e hoje, graças a Deus, nós temos uma das melhores cotas de todo o Brasil, né? A nossa cota é maior, por exemplo, que a de Santa Catarina, maior que a do Paraná, né? É uma cota muito parecida com a de Minas Gerais, é menor, obviamente, que a de São Paulo, do Rio de Janeiro, que o campeonato é muito maior, mas pro tamanho do nosso campeonato, tamanho do nosso estado, é uma cota assim bem considerável para cada clube. E esse mérito vai ao Francisco Noveleto. Sem contar que é uma pessoa ímpar, eu tenho muita admiração por ele, desenvolvi um carinho, uma amizade mesmo pessoal e tenho certeza absoluta que ele vai fazer um trabalho maravilhoso lá na CBF. Além disso, como ele tem essa visão, né, da necessidade dos pequenos clubes do interior, muito tempo ele foi presidente também do São José, então ele passou por todas as dificuldades que a gente passa hoje. Essa questão, por exemplo, do financeiro para os clubes da Série C, ele trabalhou muito intensamente, tanto no último ano, quase saiu nesse ano de 2019, agora deve sair para 2020. E o Antônio Dalprá, a gente tem o que falar, né? Uma pessoa que é extremamente identificada com o Ipiranga, não tenho dúvida que as demandas que nós precisarmos lá, junto à federação e que for possível, o Antônio certamente vai nos ajudar, praticamente um irmão da gente aí, uma pessoa maravilhosa que ajuda o clube de muitas formas. O dia que você puder, traga ele aqui, traga o Francisco Noveleto aqui, dar uma entrevista, vocês vão ver que pessoas fantásticas eles são. Muita gente tem uma visão negativa, porque esse mundo do futebol e rede social, o pessoal posta tudo que é bobagem, né? Mas são pessoas que têm que tirar o chapéu. O Noveleto não precisaria disso, todas as empresas, os negócios que ele tem, e ainda assim o cidadão se dedica ao futebol, se dedica à prática, que olha, é alguém que tem que tirar o chapéu. O presidente que está assumindo, Luciano Oxman, também é uma pessoa fantástica, um menino, né? A família dele identificada com o Grêmio, o pai dele foi o Zélio Oxman. Se ele estava me falando, contando a história dele, né? Quando ele era simplesmente recente, tinha se formado em Direito, um dos diretores do conselho veio convidá-lo para ser conselheiro do Grêmio. E aí ele foi falar para o pai dele contente, vieram me convidar para ser conselheiro do Grêmio. O pai dele disse, não, tu não será. Luciano, mas por que não, pai? O que você fez para merecer ser conselheiro do Grêmio? Primeiro vá lá, ofereça seus serviços, trabalhe, depois você vai ser. E ele disse que isso foi uma grande lição para ele, né? E olha que bacana. Aí ele foi, se ofereceu como jurídico, voluntário, fez o seu estágio, seu trabalho lá. E aí, após 4 ou 5 anos trabalhando de forma voluntária no Grêmio, veio um novo convite para compor o conselho. Aí ele aceitou. Aí disse, agora sim, agora eu mereço estar lá. E isso é bacana, né? Isso mostra a qualidade das pessoas e
e a formação das pessoas que estão lá. Então vai minha admiração também para o Luciano, não tenho dúvida que vai fazer uma excelente gestão, apoiado pelo Chico sempre, né, que é uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida. Adilson, estouramos o nosso tempo, mas muito obrigado mais uma vez, sempre é um prazer recebê-lo aqui e boa sorte na temporada que virá. Muito obrigado, Fábio, um prazer. Pena que o programa é curto, isso eu já teria horas e horas para falar. Iremos batendo palho, aliás, gostamos da resenha, né? Isso mesmo. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do programa Na Resenha. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Chegou a promoção Compre no Carrinho, Leve o Carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.